você que quer tudo para ontem, que sente que está atrasado, que já tentou várias coisas na vida, mas desistiu de uma por uma, simplesmente porque não viu o resultado? Então é você que bagunçou a vida inteira e agora quer resultados imediatos? É você que não consegue sustentar uma mentalidade de longo prazo? Tudo isso por causa do imediatismo? Se é você, fica comigo nesse vídeo, porque hoje nós vamos tratar deste tema que está destruindo os teus sonhos. Eu me chamo Samara Nogueira e estou dividindo aqui nesse canal com vocês toda a mudança de vida que eu estou fazendo, toda a minha busca por melhoria, crescimento e desenvolvimento. Então, se você também está nesse processo, nesta jornada e identifica que o imediatismo é um sabotador na sua vida, se inscreva nesse canal, assista o vídeo até o final e vamos juntos construir uma vida que realmente vale a pena, que realmente faça sentido. Então, eu tenho 30 e poucos anos e eu passei a vida bagunçando ela inteira. E aí, quando eu despertei e resolvi que precisava mudar, eu via muita coisa que precisava de mudança e eu queria tudo para ontem. Eu queria que as coisas acontecessem muito rápido. E aí eu comecei várias coisas, várias mesmo. Desde estudar várias coisas e não ir para frente com aquilo. Aí eu fico pensando, meu Deus, eu não consegui entrar num processo e terminar ele de forma decente. E isso acontece com várias pessoas. E também acontece na área financeira, por exemplo. Já comecei a poupar dinheiro, guardar, e daqui a pouco eu simplesmente via que aquilo não multiplicava da maneira que eu queria e eu desisti. E em várias outras situações da vida. Talvez você veja na sua vida que o imediatismo também tem feito com que vários sonhos, projetos não aconteçam simplesmente porque você não consegue ver os resultados. E caramba, que difícil é perceber isso, mas eu dou graças a Deus que eu cheguei nessa parte do processo e eu espero que vocês também cheguem. Eu espero que esse vídeo seja esclarecedor para vocês, que o imediatismo ele está destruindo os nossos sonhos. E eu hoje posso dizer que estou em processo de mudança em relação a isso. Estou trabalhando com uma visão de longo prazo. E quando eu falo de longo prazo, é uma visão de mais de 5 anos. Daqui a 5 anos, o que vai acontecer na minha vida? E aí eu estou plantando sementes dia após dia para que esses grandes sonhos realmente aconteçam na minha vida. Mas, quando se trata do imediatismo, ele sempre não consegue ter essa visão de longo prazo, não consegue perceber as coisas, quer que tudo aconteça em 3 meses, em 2 meses, em 6 meses. Então vamos lá, eu vou falar alguns pontos então que você vai perceber que na tua vida o imediatismo está realmente sabotando os planos, os teus sonhos, as coisas que você quer conquistar, fazer. Então, a primeira delas é que o imediatismo, ele não deixa a gente criar raízes. E sem raiz sólida, sem uma base sólida, nada se sustenta a longo prazo. Então, a pessoa com mentalidade imediatista, ela quer plantar hoje e já quer colher amanhã. E pode até chegar de ter alguns frutos, mas eles não são frutos sólidos que vão se sustentar no longo prazo. E o que acontece é que criar raízes sustentáveis, raízes sólidas, exige tempo, exige esforço, exige dedicação, exige que a pessoa plante hoje, volte lá e regue, faça mais uma ação, tenha uma sequência de ações, entre realmente num processo. E é isso que a mentalidade imediatista não consegue. Ela simplesmente não consegue entrar em um processo. Ela não consegue esperar, não consegue ver as coisas progressivamente acontecendo. E o segundo ponto, que diz muito sobre o primeiro, é que por eu não saber esperar, não saber viver o processo, eu simplesmente confundia o processo com o fracasso. E é isso que às vezes pode estar acontecendo com você.
Imagine se a vida ela fosse toda linear, né? Você saísse do ponto A para o ponto B e tudo fosse mil maravilhas, mas realmente a vida não é assim. Ela tem várias situações, problemas durante este percurso. E eles não são para a gente desistir ou nem para nos fazer fracassar. Eles são simplesmente para nos fazer evoluir e chegar no ponto B de forma sustentável, com raízes realmente sólidas. E eu, nesse processo todo, eu não conseguia ver o processo, que é a dificuldade que surgia, o obstáculo que se apresentava, como um processo do qual eu conseguiria evoluir. Eu simplesmente, na primeira dificuldade, pensava que eu fracassei. Eu errei. Para que continuar tentando se só vai dar errado? Isso aqui não vai para frente. Mas na verdade, todo e qualquer obstáculo ele vem para que a gente possa evoluir, para que a gente chegue no ponto B ou no nosso sonho, no nosso ideal de vida, de uma maneira condizente, né? Qualquer pessoa que está no imediatismo não consegue ver cada fase da vida, cada acontecimento, cada novo desafio que se apresenta como uma maneira de evoluir, de crescer, de resolver um novo problema. Simplesmente a pessoa que está na fase do imediatismo, ela pensa, se fosse para dar certo, já teria dado certo. Por que é que está tendo tanta dificuldade? Não precisaria ser assim. Se tá difícil, não é o caminho certo, não é o que Deus quer para minha vida. Mas às vezes aqueles obstáculos eram simplesmente a maneira de te fazer crescer e evoluir. E aí essa confusão fazia com que eu não progredisse, eu não evoluísse, eu não chegasse então no ponto B da minha vida, porque eu simplesmente desistia no caminho. Toda e qualquer pessoa que está na mentalidade imediatista tem essa característica. Qualquer dificuldade que se apresente, ela já tem esse pensamento na mente. Se fosse para dar certo, dava certo, não era tão difícil. E esse pensamento é destrutivo e ele leva a gente de volta para a casa da desistência, ele leva a gente para um histórico, então, de desistência. Mas a dificuldade ela vem para gerar uma estrutura para que a próxima fase então traga consigo a sua recompensa. Mas a mentalidade imediatista sempre vê essa dificuldade como um fracasso. Então, outra característica do imediatismo que eu identifiquei na minha vida é que ele rouba o prazer da construção. Simplesmente a pessoa que está nesta mentalidade imediatista, ela não consegue apreciar o caminho, ela não consegue desfrutar dos mini progressos que ela faz simplesmente porque vive com a sensação de que está atrasado. Ela vive então com essa sensação de ansiedade. E é comum as pessoas imediatistas estarem sempre comparando o seu progresso com a chegada de alguém, o seu bastidor com o palco de alguém. Isso é muito comum. Então, o que acontece? O que era para ser um plano muito lindo, o que era para ser algo maravilhoso, se torna um peso, uma pressão, uma cobrança. E isso tudo de forma exagerada. E como resultado disso tudo, mais uma desistência para o histórico da pessoa, porque é pressão demais e para que viver pressionada, né? Enfim, eu ficaria aqui horas falando sobre outras características que eu identifiquei do imediatismo na minha vida. E acredito que você até agora, né, durante esse vídeo, lembrou de outras coisas. Eu quero que você deixe aqui nos comentários. Mas o objetivo do vídeo não é só identificar e sim trazer soluções. Então agora se inscreva aí no canal, porque a gente vai falar sobre soluções, então, para sairmos da mentalidade imediatista e passarmos a ter uma mentalidade de longo prazo. E na verdade não é impossível então mudar, sair dessa mentalidade de longo prazo. O que acontece é que as pessoas confundem muito simplesmente com uma mudança de hábito. E na verdade,
precisa realmente de uma transformação de mentalidade, de renovar a mentalidade. Sair, então, da mentalidade de imediatista para a mentalidade de longo prazo. E não é difícil, mas não é natural pensarmos no longo prazo. Tudo isso vai exigir um treinamento, vai exigir um esforço, vai exigir que você entre nesse processo. É sair da pressa para a espera. Enquanto o imediatismo, ele é confortável, o longo prazo traz consigo os seus desconfortos e junto também vem as recompensas. Então você vai poder tomar atitude transformadora, que pode ser treinar o seu cérebro, a sua mente, para o desconforto voluntariamente. Aí você vai escolher pequenas coisas que você pode mudar. Pode ser ler um livro ao invés de ficar nas redes sociais, se expor, seja falar em público, falar com algumas pessoas, seja terminando o que você começou também. Tudo isso são coisinhas pequenas que você vai treinando o seu cérebro para mostrar para ele que nem tudo precisa ser prazeroso, nem tudo precisa ser gostoso para realmente ser valioso. Mas então, o que você pode fazer nessa tua jornada de transformação é cercar-se de um ambiente que cultiva a profundidade. Porque o mundo inteiro, ele está treinando a gente para gratificação instantânea. Mas se você não construir um ambiente intencional de profundidade, vai acabar sendo engolido por ele. Então encontre pessoas que estão buscando evoluir, que não desistem por qualquer dificuldade. Essa é a principal característica que você precisa procurar nas pessoas. Elas não desistem por causa de qualquer dificuldade. Veja conteúdos que alimentem a constância e não a pressa. Vídeos, veja conteúdos de quem está alimentando uma jornada, não uma pressa. Então, leia, busque o silêncio, aprenda com as outras pessoas que estão buscando evoluir, porque elas podem já ter passado, superado uma fase que você ainda está passando. E às vezes elas podem trazer para ti respostas que vão te auxiliar então no teu processo. Então, outro ponto é que é necessário enxergar o tempo como seu aliado e não como seu inimigo. E para isso vai ser necessário você entender o papel do tempo no seu processo de aprendizagem, de consolidação, entende? Porque o nosso cérebro, ele precisa de repetição, ele precisa de espaçamento, para formar um novo hábito, para fixar um novo conhecimento. E então exigir resultados rápidos vai na contramão, entra em conflito com tudo aquilo que o nosso cérebro foi biologicamente programado para fazer, a maneira com que ele foi programado para aprender e para se adaptar. E o tempo, então, ele é um aliado, ele traz pra gente maturidade, experiência, ele traz pra gente uma autoridade, não uma aparência de sucesso, não uma aparência de resultado, ele traz, então, resultados sólidos. Por quê? Porque a gente precisa disso tudo para sustentar tudo aquilo que a gente sonha. O tempo realmente ele é um aliado, ele é um fator de multiplicação e não de limitação. E os resultados sustentáveis exigem tempo, exigem repetição, exigem constância. Então, para a gente acabar definitivamente com a mentalidade imediatista, a gente vai colocar 3 coisas em práticas, que é a visão clara, um sistema de constância e uma aliança com o tempo. A visão clara, então, ela é o saber o que você quer ser, onde você quer chegar. Sem isso, você vai desistir porque você simplesmente não tem uma direção. Outra coisa é um sistema de constância, com horários, rotinas, microcompromissos, disciplina sem nenhuma dependência de motivação. Isso aqui não é esperar a motivação, é simplesmente fazer mesmo sem motivação. É um sistema que facilite para você. Outra coisa é a aliança com o tempo, decidir
que o tempo está ao seu favor. Ter fé, então, no invisível, ter fé no que você está plantando e ter paciência, repetir mesmo quando você não vê resultados. Então, nesse vídeo, você aprendeu que realmente o imediatismo pode ser uma das coisas que está afetando a sua realização pessoal, o seu progresso, está afetando os planos que você construiu para a sua vida. Você também entendeu que você pode tomar a direção, as rédeas e construir uma nova mentalidade para a sua vida. E eu te desafio a realmente identificar dentro de você outros fatores que também estejam atrapalhando a sua vida no momento e divida-os comigo aqui nos comentários. Curta esse vídeo, compartilhe, envie para pessoas que estão nesse processo de mudança de vida e têm o imediatismo como uma mentalidade dominante e que querem vencê-los assim como nós queremos. Eu sei que você é uma pessoa incrível, você vai realizar todos os teus sonhos, você vai evoluir. Eu acredito em você. Beijos, até mais, até o próximo vídeo.